Muito bem, gente. Então, o campo magnético do pensamento e do sentimento, ele irradia através do corpo mental, passando pelo corpo astral, atingindo o corpo físico, se irradiando para fora, criando o campo magnético. Não apenas criando o campo magnético, mas também criando formas, pensamentos que estruturam no campo material menos denso a natureza daquilo que nós pensamos. Por exemplo, se eu penso numa maçã, esse pensamento aparece como um relâmpago no meu campo magnético. Mas se eu foco nessa maçã, se eu concentro nela, ela passa a existir como forma. E se eu acrescento conteúdo emocional a ela, como por exemplo, se essa maçã me foi dada por alguém querido, se eu a quero para alguém querido, ou qualquer outro conteúdo emocional, essa forma pensamento ganha vida própria. E essa vida própria permanece enquanto o conteúdo a sustentar. O conteúdo do campo mental e o conteúdo do conteúdo emocional. E vai acontecer até de quando a gente modifica o pensamento e o sentimento, ela continuar a existir por um tempo devido àquela alimentação que nós já abastecemos durante algum tempo. Então imagina, por exemplo, uma pessoa que cria formas mentais de ódio ou de vingança durante 10 anos. Por conta de um relacionamento que se julgou abandonado, e aí cultiva isso, que é muito comum. Aí de repente percebe que o perdão é a libertação. Porque perdão é se libertar do peso do vitimismo e do peso da dor que voluntariamente colocou sobre os próprios ombros. E não da agressão do outro sobre si mesmo. E então para de ressentir. Sentir novamente aquela agressão que lhe machuca. Passa a comprometer-se consigo mesmo e percebe que o perdão é uma libertação porque é um compromisso de amor consigo. Amor que exige que o outro tivesse tido, mas que não se dá hoje como gostaria que o outro tivesse dado. Então decide agora dar a si mesmo aquilo que gostaria que o outro tivesse dado. Então decide perdoar, decide se libertar. Acontece que durante 10 anos cultivou ali uma forma mental, uma forma pensamento de ódio, de vingança estruturada. Essa forma, ela se desloca facilmente? Não. Ela tem raízes que estão muitas vezes alicerçadas no organismo físico, nos órgãos aos quais ela está vinculada. Ela tem vinculações que vão só pouco a pouco sendo liberadas. E é por isso que quando a gente decide pelo perdão, muitas vezes a gente tem dificuldade de ir nesse movimento porque nós cultivamos conteúdos que ficaram armazenados ali durante largo tempo. Sobretudo aquilo que está escondido por trás da raiva. Tem duas coisas escondidas por trás da raiva, uma emoção e um sentimento. Qual que é a emoção que está escondida por trás da raiva? Já contei. Qual que é a emoção que está escondida por trás da mágoa? É a raiva, né? Estou tendo tanto ato falho nas palestras, eu falo as coisas antes da hora. Então, a raiva está oculta por trás da mágoa. A mágoa esconde uma raiva. E é por isso que muitas vezes, quando nós queremos começar a trabalhar o perdão, a primeira coisa que aflora é uma raiva contida. A gente nem lembrava mais que ela existia, e na hora que fura aquele abscesso daquele campo mental, aquela forma pensamento altamente estruturada, tem uma carga de raiva fortemente armazenada. Só que essa carga de raiva e essa mágoa ainda são reativas. Embaixo disso tem algo ainda mais profundo, tem um sentimento. Qual é o sentimento que está oculto por debaixo da mágoa e da raiva? Qual? Não. Amor. Tem sempre amor oculto por detrás de uma mágoa. Não, amor mesmo. Só que é mais barato a gente lidar com a mágoa do que reconhecer o amor que está lá embaixo. Porque às vezes precisa reconhecer que ama, mas não é possível mais seguir junto. Que ama e que tem que respeitar que o outro fez escolhas diferentes daquelas que a gente queria. Que ama, mas que o outro é indivíduo e pode ofender as nossas expectativas. Que ama, mas aí a gente faz um esforço para tentar sufocar aquele amor e constrói uma mágoa defensiva, sustentada no vitimismo. Acontece que só o amor soluciona. Só o amor liberta. Por isso a reconciliação é quando a gente consegue retirar essa capa de mágoa, comprometer-se
com o que significa para nós mesmos, nas nossas corresponsabilidades, olhar mais profundo para aquilo que está em nós e dizer, sim, ainda há amor aqui. Eu me lembro de uma senhora que veio ao consultório e disse assim, Andrei, meus relacionamentos afetivos não fluem. Eles começam, rodam em círculo, não vão para frente. Estou muito insatisfeita com isso. E eu perguntei para ela, o que aconteceu com a senhora na sua vida? E ela disse, eu tive um casamento e esse casamento durou 15 anos e depois teve uma traição conjugal. Ele escolheu uma outra mulher, formou uma outra família, decidiu terminar comigo e desde então eu fiquei um tempo mais magoada. Depois comecei a tentar outros relacionamentos e desde então nada flui. Eu perguntei, quanto tempo tem isso? Ela disse, tem 20 anos. Eu disse para ela, bom, então eu posso ver o quão fiel a senhora é a este homem. E o quão importante ela é para a senhora. Ela olhou para mim e falou assim, perdoe a expressão, mas é para ser honesto com como aconteceu. Ela olhou para mim e falou assim, o quê? Aquele desgraçado? De jeito nenhum. Aí eu falei, então me conta um pouquinho mais a sua história. Ela disse, foram 15 belos anos. Foram bons momentos vividos? Ela, sim, foram muitos bons momentos vividos na maior parte do tempo. E tem algum fruto desses bons momentos? Ela disse, sim, tem 3 filhos. E eles são hoje a sua alegria? E ela disse, sim, eles são hoje a minha grande alegria. Eu perguntei para ela, então deixa eu ver se eu entendi. A senhora teve um relacionamento com ele durante 15 anos, depois veio uma desilusão, ele escolheu uma outra mulher, a senhora se sentiu vítima disso, porque considerou como responsabilidade única dele, se sentiu magoada, ele decidiu então se separar, a senhora aceitou, e desde então a sua vida não flui. Foi isso que aconteceu? Ela disse, foi. Falei, bom, eu compreendi muito bem o que é que magoou a senhora. Afinal de contas, quando a gente acredita que a responsabilidade de uma atitude é somente do outro e não assume corresponsabilidades, a gente fica com o sentimento de vítima diante daquilo. E, naturalmente, quando a gente tem que respeitar escolhas do outro que firam as nossas expectativas, isso naturalmente nos traz um sofrimento. É muito natural a dor que a senhora sentiu. O que eu não compreendi ainda foi porque a senhora jogou 15 belos anos da sua vida fora para nos últimos 20 guardar na memória apenas o momento final. Eu só posso compreender que isso aconteceu porque esse homem é tão importante para a senhora que a senhora se recusa a esquecê-lo. Aí naquela hora ela chorou uma lágrima grossa, daquela lágrima sentida, de quem conecta com algo importante. Então eu disse para ela, sabe, nenhum amor nós deletamos do coração. Não existe ex-marido nem ex-namorado. Existe o primeiro amor, o segundo amor, o terceiro amor. E ninguém que vem depois entra no lugar de quem veio antes. Todos pertencem. E é natural que um relacionamento que tenha sido tão importante para a senhora tenha um lugar cheio no seu coração. E a senhora pode reconhecê-lo como um amor, pois ele ainda é o atual. E então ela abriu um sorriso, olhou para mim e falou assim, você está querendo dizer que eu não preciso deletá-lo do meu coração? E eu disse, não. A ela, você só precisa dar para ele o lugar de conforto que não te machuque. E esse lugar de conforto é permitindo a ele a responsabilidade que é dele e assumindo a responsabilidade que é sua. Afinal de contas, uma boa separação só acontece quando nós dizemos, eu levo comigo tudo de bom que foi vivido e tomo para mim toda a responsabilidade que é minha. Deixo com você tudo de bom que nós vivemos e com você a responsabilidade que é tua. E assim te deixo em paz. Esse é um movimento que separa, porque essa separação inclui no coração. E então nós seguimos com o outro no coração, num coração cheio e não no coração diminuído. E eu nem sei mais por que eu comecei a falar disso. Não faz parte dessa palestra. Eu comecei a falar de perdão por algum motivo.
O fato é que... Eu acho que o perdão faz parte faz. Foi por isso que eu comecei a falar do perdão, mas já não lembro mais por que eu comecei a falar do perdão. Já entrei noutra sintonia aqui. Bom, então, perdão é diferente de reconciliação. E no perdão, nós decidimos assumir a responsabilidade sobre nós mesmos e, portanto, decidimos nos liberar da carga tóxica. Então, aquelas formas mentais que nós estruturamos durante largo tempo, quando nós decidimos perdoar, elas vão pouco a pouco se dissolvendo, à medida que a redecisão vai sendo feita. E por isso que, às vezes, alguns processos de perdão demandam tempo. Perdão são 3 coisas. É decisão, é processo e é atitude. Começa quando eu decido perdoar. É processo porque demanda tempo. E é atitude porque precisa transformar-se em coisas concretas. Mas este processo é do tempo de cada um, não é? E aí nós vamos nos exonerando dessas cargas pouco a pouco. Claro que quando essas formas mentais são pequenas, elas podem ser facilmente exoneradas por passe magnético, por reiki, por jorrei, por qualquer aplicação magnética bem realizada, não é? Mas quando elas são mais estruturadas, então elas demandam tempo. Por isso que Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida que para criar novos hábitos, nós temos que ter novos automatismos. Isso requer redecisões contínuas no tempo. Então a onda mental cria campos e cria formas ao nosso redor, mas não somente. Ela atinge todo o corpo físico. Emmanuel vai dizer que as correntes de pensamento geram linhas de força ou infracorpúsculos que atuam no universo subatômico, promovendo alterações no campo celular. O campo mental e emocional gera linhas de força, as ondas mentais e emocionais, ou infracorpúsculos, porque, olha Emmanuel aí antecedendo os conhecimentos científicos, né? Ele está falando da dualidade onda-partícula, que a física quântica só vai falar muito mais tarde. Ele diz linhas de força ou infracorpúsculos que atuam no universo subatômico. Então nós temos o corpo astral, e o corpo astral, ele está superposto, junto com o duplo etérico, junto com o corpo mental, ao corpo físico, não é assim? Então, lá do mais profundo vem o pensamento irradiado, e ele vai se exteriorizar mais intensamente através da pineal, mas ele vai magnetizar todo o corpo físico nas células. Então, as células são as unidades básicas do corpo. Então, aqui nós temos a célula. Isso daqui é a membrana da célula. A célula, ela funciona como o tijolinho do nosso corpo, né? Então, as células unidas formam tecidos, os tecidos unidos formam órgãos, os órgãos unidos formam sistemas e os sistemas organismo. Então, nós temos um todo integrado. Emmanuel está dizendo que o pensamento ou as linhas de força, os infracorpúsculos, atuam no universo subatômico, ou seja, aqui dentro tem substâncias, né? Que tem várias organelas citoplasmáticas, são todos feitos de substâncias, essas substâncias de átomos e partículas subatômicas. Emmanuel está dizendo que o pensamento vem como se fosse um terremoto lá do mais profundo da Terra, fazendo aqui, ó, uma movimentação na superfície em tudo que está aqui. Com isso, magnetizando e mobilizando o funcionamento das substâncias, gerando sinalizações dentro da célula que alteram o funcionamento dela. Porque a célula funciona assim, aqui dentro do núcleo tem o DNA, tem o nosso código genético. O núcleo, portanto, funciona como se fosse a diretoria da empresa, onde está o presidente que manda. O citoplasma funciona como se... Quem é daqui da área da saúde, gente?